Bom dia, meus irmãos. Convidando vocês a tomar um café teológico conosco aqui. Sou o apóstolo Omar, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje eu queria falar sobre a língua hebraica e como nós devemos ler e interpretar o Novo Testamento da seguinte maneira. Vamos lembrar que todos os evangelhos, os 4 evangelhos, foram escritos dentro do Velho Testamento, porque Jesus não havia morrido nem ressuscitado e o Espírito Santo não havia sido dado à igreja ainda. Então, os 4 evangelhos foram escritos no tempo do Velho Testamento, debaixo da lei mosaica, debaixo da lei abraâmica, debaixo das regras do judaísmo. Lembra que Jesus era um judeu que estava ensinando judeus, estava discipulando judeus. Então, para que nós possamos entender corretamente o que está escrito no Novo Testamento, apesar da perícia e da sabedoria daqueles que fizeram as traduções bíblicas, né? Existem algumas características que nós temos que lembrar, que é a respeito de como o judeu de 2000 anos atrás pensava, para que nós possamos entender corretamente o que eles escreveram. Ok? Vou dar alguns exemplos. Eu gosto muito daquele arqueólogo Rodrigo Silva, porque ele ensina muito a respeito do hebraico. E uma das coisas que ele, num dos vídeos dele, nos ensina que a língua portuguesa, derivada das línguas latinas, né, elas têm uma estrutura concreta, são línguas concretas. E as línguas orientais, chinês, japonês, coreano, hebraico e outras, né, são línguas abstratas. Né? O que isso significa? Isso traz uma série de dificuldades, né, para os nossos tradutores. A língua concreta, ela me dá uma ideia do objeto ao qual eu estou me referindo. Por exemplo, uma xícara de café está aqui, é concreto, está aqui, ó, xícara de café. Né? Mas em hebraico ou nas línguas orientais, eles não dizem me dá uma xícara. Eles dizem me dá alguma coisa em que eu possa colocar café dentro. Próximo maluco, né? E por isso que vocês podem notar nas traduções, nas legendas, né, dos vídeos de asiáticos, né, de língua asiática, ele fala um monte de coisa ali, e a tradução é 3, 4 palavrinhas só, né, na legenda, né? Por quê? Por causa que eles falam abstratamente, nós falamos concretamente, né? Então essa é a diferença da estrutura das linguagens, né? Ora, tendo isso em mente, eu vou dar um exemplo dado até pelo Rodrigo Silva, né? Mas eu achei esse texto onde ele fala assim, né? Eu me sinto como um odre na fumaça. O que isso significa para nós? Nada. Nada. Mas o que significava para um homem naquela época? Né? O que acontece? Como eles eram nômades, viviam em tendas, né? À noite eles faziam um fogo no centro da barraca deles, né? Da tenda deles. E na parte alta dessa tenda, eles amarravam os odres que não tinham mais utilização. Então os odres ficavam na fumaça. Né? Ora, o que era um odre sem utilização? Aquele cujo couro já não servia para armazenar água, mas o couro serviria, por exemplo, para fazer uma sandália, fazer um outro objeto, ok? Para construir um outro objeto. Então eles guardavam aquele couro, mas eles não usavam para nada, né? Até o dia que alguém precisasse da utilização. Mas ele estava dizendo assim, eu me sinto abandonado, né? Não estou sendo usado e estou aqui mofando, aqui, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém lembra que eu estou aqui, né? Então ele se sentia como um odre na fumaça. Né? Como é que nós vamos saber desse negócio? Né? Então, então eu queria tratar esses assuntos, né? Lembrando o seguinte, nós temos que ter em mente como
os discípulos de Jesus pensavam para entender corretamente o que eles escreveram. Vou dar um exemplo. Quando Jesus fala a respeito do casamento, tá? no Sermão do Monte, tá? Ele diz assim, vou tocar num ponto sensível que nós vamos tratar isso num vídeo futuro, né? Que a mulher o homem ou a mulher, né, podem ser colocados numa posição de adultério no caso de divórcio, né, no caso de carta de divórcio. E Jesus explica que, exceto no caso de relações sexuais ilícitas. Ora, o que são relações sexuais ilícitas? Né? É o adultério. Qual era a penalidade na lei judaica para o adultério? É a morte. Né? Então, no caso de adultério, um dos dois vai morrer, o adúltero vai morrer, o outro está livre. É isso que está dizendo ali. Né? E Jesus fala que não era assim desde o princípio. Ninguém dava carta de divórcio porque o bolo queimou, porque o arroz queimou, porque... Entende? Era trivial naquela época eles darem carta de divórcio. Mas não era assim. Quando Moisés estabeleceu as regras das cartas de divórcio, você pode ler lá no Velho Testamento, né? A coisa era rígida, entende? A regra do adultério é morte. Quando aquela mulher foi apresentada diante de Jesus adúltera, era para ser morta. Tá? E cadê o homem? O homem podia adulterar na sociedade deles. A mulher não, mas o homem podia. As prostitutas cultuais, lembra da história das prostitutas cultuais? Né? Entende? Então, é uma questão de linguagem. Um outro exemplo muito interessante, né? É lá em Apocalipse, né? O apóstolo diz que vê ouro transparente como vidro. O que ele está querendo? Ele entende? Ele está querendo explicar o que ele está vendo, né, de uma forma abstrata, para que nós possamos interpretar de uma forma concreta. Né? Ou aquela passagem que fala de um portal feito de uma pérola só, o tamanho da ostra. Né? Então não é uma pérola, é alguma coisa que ele viu e lembrou da pérola, então ele está descrevendo o que vê de uma forma abstrata. Aí tem diversos outros elementos aí que a gente pode citar, que eu não me lembro agora. Uma outra coisa que é interessante também, que pode ser utilizado para nós entendermos e nos apropriarmos melhor da palavra, é a repetição. No hebraico não existe o superlativo. Felicíssimo, boníssimo, alegríssimo. Essa expressão superlativa não existe. Né? Como é que eles fazem? Pela repetição. Por exemplo, Deus é santo, santo, santo. O que eles querem dizer com isso? Deus é santíssimo. É a repetição. Santo, santo, santo é santíssimo. Para nós é santíssimo. Eles não têm essa palavra santíssimo. Então, quando fala em verdade vos digo, é muito verdade. É veríssimo. Em verdade vos digo. Né? No Sermão do Monte nós temos algumas repetições. Né? Fecha a porta do teu quarto em secreto, ora em secreto teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem 5 repetições disso aí. Cara, é importantíssimo. É importantíssimo. Lá em Timóteo, tu porém, a expressão tu porém. Timóteo, olha, os caras do mundo fazem isso. Tu porém, não vai fazer. Tem umas 3, 4 repetições ali do tu porém. Né? É importantíssimo, aqueles textos são importantíssimos. Amém? Pense nisso. Enquanto eu lhes digo, graça e paz.